Então, irmãos, vamos aqui ao segundo capítulo da doutrina, para que a gente possa chegar no final. Antes, porém, ficamos com alguma dúvida? Se alguém ficou com alguma dúvida que lemos em Romanos 9, Romanos 11, pode perguntar. Temos alguma dúvida aqui? Não? É algo, ao raciocínio humano, é algo um pouco difícil de entender. Mas olha só, a doutrina da Trindade, ao meu ver, é mais difícil de entender do que a doutrina da eleição. Ao meu ver, a doutrina da Trindade é muito mais difícil de entender. 3 pessoas, uma só essência, um procede do outro. Isso é mais difícil de entender do que a soberania daquele que criou todas as coisas, que tem direito sobre todas as coisas, e que conhece tudo, e que sabe, e que é perfeitamente justo e amor. Eu não tenho problema nenhum com a eleição, nenhum para entender a eleição. Sim? Primeiro, porque Deus não está condenando os seus filhos e salvando alguns filhos. Ele está salvando a todos os filhos. Exatamente. Porque a todos os que creem têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Exatamente. Então ele está condenando criaturas dele. Ele não está escolhendo entre um filho e o outro. Todos os filhos serão salvos. Exatamente. Muito bem observado. Tá? Então, os filhos serão salvos, né? E Deus deu esse poder a todos aqueles que creem de serem de fato filhos de Deus. Tá? Mais alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso? Então vamos entrar aqui, não vai dar tempo, né, irmãos? Obviamente, os irmãos depois leem em casa, o segundo capítulo da doutrina, né? Está na página 128 aí, quem quiser acompanhar. A morte de Cristo e a redenção do homem através dela. Então os artigos, artigo 1, 2, 3 e tal, ele vai vir dizendo: o castigo que a justiça de Deus exige, ou seja, a justiça de Deus, ela tem que ser satisfeita, porque Deus, ele não suporta, Deus odeia o pecado e o mal. Toda a crueldade, todo o mal que é cometido no mundo, a justiça de Deus vai ter que ser satisfeita, isso vai ter que ser pago. Certo? O artigo 2 vai dizer: a satisfação é cumprida por Cristo. Então Cristo, ele vem e cumpre essa satisfação a Deus. Tá? Então Cristo, ele faz o seu sacrifício, ele passa pelo seu sacrifício na cruz para apaziguar a ira de Deus e o pecado ser pago nele. Então o pecado de todo aquele que está nele foi pago nele. Tá? E então ele vem falar o artigo 3, o valor infinito da morte de Cristo, né? E por que a morte de Cristo tem um valor infinito? Artigo 4, porque ele veio, se fez homem e não pecou, seu sangue foi puro, e pela sua natureza divina ele conseguiu suportar a ira de Deus na cruz. Então ele derramou o sangue puro para pagar pelos pecados do povo. Todo mundo já sabe disso. Artigo 5, a proclamação do Evangelho, ou seja, o Evangelho que manifesta essa salvação. Então, a pessoa só vai ser salva se ela escutar do Evangelho. E vamos ler o artigo 6 e o artigo 7. Artigo 6, por que alguns não creem? No entanto, muitos do que foram chamados pelo Evangelho não se arrependem nem creem em Cristo, mas perecem na incredulidade. Isso não acontece por haver algum defeito ou insuficiência no sacrifício de Cristo oferecido na cruz, mas pela própria culpa deles. Então o que vem aqui? Muitos dos que foram chamados pelo Evangelho não se arrependem nem creem em Cristo. E aqui na referência está Mateus 22,14. Esse versículo é aquele: porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Por que acontece isso? Porque o chamado é um convite. É feito universalmente para todas as pessoas, certo? Toda vez que se prega o Evangelho está havendo um chamado e está havendo um convite, tá? O ser humano, ele está morto em delitos e pecados. O ser humano, ele está inclinado ao pecado. A sua natureza é miseravelmente pecaminosa, certo? Ele vai pecar, por melhor que ele seja, ele vai pecar. Então quando recebe o chamado, muitas pessoas não creem, não respondem positivamente ao chamado, porque ela está inclinada ao mal, tá? Sua natureza é caída, e já vem desde Adão, representante federal da humanidade,
Então o homem rejeita o chamado de Deus, porque o homem quer permanecer no seu pecado. Verso 7. Porque outros creem, mas aqueles que verdadeiramente creem e pela morte de Cristo são libertos e salvos dos seus pecados e da perdição, recebem esse benefício apenas por causa da graça de Deus que lhes é dada em Cristo desde a eternidade. Deus não deve tal graça a ninguém. Então os que se perdem não podem reclamar, porque eles estão se perdendo justamente pelos pecados que eles mesmos escolheram. Agora, os que são eleitos são alcançados pela graça de Deus, e essa graça, ela não é um chamado, um convite. Essa graça é uma ação, é a ação de Deus em buscar o perdido. Por isso diz que Cristo veio buscar e salvar o perdido. Isso é graça. Esse perdido não merecia ser salvo, mas Cristo veio. A graça é uma ação. E Isaías 43:13 diz: agindo Deus, quem impedirá? Então é impossível resistir à graça de Deus. Então aquele que alcança, por que alguns não creem? Porque está mergulhado no seu estado pecaminoso, onde ele mesmo se colocou. E por que alguns creem? Não, esses que creem, eles são exatamente iguais aos outros, só que esses que creem por causa da graça de Deus. Pela graça de Deus, Deus vai operar a fé no coração deles. Então é a ação efetiva de Cristo vindo buscar e salvar o perdido. Então ele vem, Cristo não veio dar uma opção de salvação para o perdido, ele veio buscar e salvar. Ele desceu do céu, veio no fundo do abismo, que é este mundo tenebroso, nos pegou a cada um pelo ombro e nos levou de volta para o céu, como um pastor pega a sua ovelha que caiu no barranco. Ele não fica lá falando com a ovelha: você quer ser salva, você quer ficar aí, você quer me aceitar, você não quer. Ele não fica, não. Ele vai lá e pega ela e salva, porque ele sabe que é melhor para ela. Então ele vem e pega cada um de nós, coloca no ombro e leva para cima. Veio buscar e salvar o perdido. Não veio trazer a oportunidade de salvação para o perdido. Veio trazer uma oferta de salvação para o perdido. Não é isso que diz. Diz, ele veio buscar e salvar o perdido. Junta isso com a aula que nós tivemos semana passada, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de forma nenhuma, não sai fora. Ou seja, o que o Pai me dá, veja a eleição aí. Todo que o Pai me dá, esse vem a mim. O que vem a mim, jamais não sai fora. E eu ressuscitarei no último dia. Esse que o Pai me dá, esse eleito, ele vai ser alcançado pela graça, vai receber o poder de ser feito filho de Deus, será salvo. E eu vou lá na cruz buscar e salvar esse perdido aí, porque eu vou fazer o sacrifício e derramar o sangue lá. Deu para entender, irmãos? Deu? Porque alguns se perdem e outros se salvam, né? E por fim, vamos à rejeição de erros. Começa aí na página 131, né? Bom, tem vários erros aqui, né? Depois de haver explicado a verdadeira doutrina da morte de Cristo e da redenção do homem pela sua morte, o sínodo condena e rejeita os seguintes erros. Erro 1, vamos ler o erro 1. Deus, o Pai, ordenou a morte do seu Filho na cruz, sem... Isso aqui é o manifesto dos remonstrantes falando isso. O documento que eles passaram ali para o sínodo, para os teólogos avaliarem, né? Erro 1. Deus, o Pai, ordenou a morte do seu Filho na cruz, sem que houvesse um decreto específico e definitivo para a salvação de ninguém. Aquilo que Cristo adquiriu pela sua morte poderia ser necessário, proveitoso e valioso, e poderia permanecer em todas as suas partes, completo, perfeito e intacto, mesmo que a redenção adquirida por ele não fosse aplicada a ninguém. Olha que, para começar, não vai sem pé nem cabeça se você pensar, né? Eu tentei analisar isso aqui, eu falei, nem vou ficar, porque realmente não vai sem pé nem cabeça. A refutação: tal doutrina ofende a sabedoria de Deus. Tal doutrina ofende a sabedoria de Deus e os méritos de Jesus Cristo, e é contrária às Escrituras, pois o nosso Salvador diz: dou a minha vida pelas ovelhas, eu as conheço. Está vendo? João 10, né? 15 e 27. E o profeta Isaías, referindo-se ao Salvador, diz: quando der ele a sua alma,
como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Isaías 53:10. Por fim, esse erro contradiz o artigo de fé que se refere à Igreja Cristã Universal. Vamos ver aqui outro erro. Erro 4. Eu vou pular um pouco, mas depois os irmãos leem com calma, se surgirem dúvidas, podem me procurar. Erro 4. A nova aliança da graça que Deus, o Pai, fez com o homem pela mediação da morte de Cristo, não consiste em que somos justificados diante de Deus e salvos pela fé, quando essa aceita o mérito de Cristo, mas consiste no fato de que Deus revogou a exigência da perfeita obediência à lei e que considera a própria fé e a obediência da fé, embora imperfeitas, como a perfeita obediência à lei. Ele graciosamente as considera dignas da recompensa da vida eterna. Ou seja, aquilo que eu falei no outro dia aqui comentando no sermão que nós vimos. Fé na fé. Eu tenho fé que a minha fé é forte em Deus. A minha fé está na minha fé. Minha fé não está no sacrifício de Cristo. Eu não falo assim, eu sou um miserável pecador que não conseguiria ser salvo, que não consigo me manter salvo, que não posso garantir que não vou pecar mais, mas eu creio no sacrifício de Cristo, na suficiência dele para me manter salvo. Não. Essa fé que os arminianos propuseram aqui é a fé que a minha fé é tão forte que eu vou me manter salvo. É a fé em mim mesmo. É isso. E aqui nega-se a Trindade. Toda a ação da Trindade na salvação do homem, né? Então a refutação. Essa doutrina contradiz a Escritura, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Romanos 3, 24 e 25. Aqueles que ensinam esse erro proclamam, como fizera o ímpio Socinos, uma nova e estranha justificação do homem diante de Deus, contrária ao consenso de toda a igreja. Esse teólogo aqui, Socinos, foi um teólogo italiano. O nome dele aqui está é Socino, o nome dele em italiano, né? Aqui está em latim. Ele negava a Trindade, simplesmente isso. Ele era um ímpio unicista que negava a Trindade. Fausto Socino, né? Ele negava totalmente a Trindade. Então, os teólogos ali, eles mencionam esse herege aqui, falam, olha, o que eles estão dizendo aí, lembra esse Socino, porque esse Socino era um ariano. Ário era aquele que negava a Trindade. Erro 5, acho que dá tempo. Todos os homens foram aceitos no estado de reconciliação e na graça da aliança, de sorte que ninguém está sujeito à condenação, nem será condenado por causa do pecado original, pois todos estão livres da culpa do pecado. A refutação aqui é uma frase. Essa opinião conflita com a Escritura que ensina que somos por natureza filhos da ira. Eles pegaram apenas Efésios 2:3 para refutar isso. Agora olha que absurdo que eles disseram aqui, né? Ninguém está sujeito à condenação, nem será condenado por causa do pecado original. Olha isso. Então, isso aqui faz totalmente desnecessário o sacrifício de Cristo. Porque se ninguém está condenado, não precisava Cristo, né? Então veja como é herético, tá? E por fim, irmãos, o erro 7, para nós terminarmos, tá bom? Erro 7. Cristo não podia, nem precisava morrer, e não morreu por aqueles a quem Deus amou sobremaneira, e a quem elegeu para a vida eterna, pois os tais não necessitavam da sua morte. Irmãos, eu vou ser sincero com os irmãos, eu respeito os arminianos, respeito, tudo bem, mas eu acredito que os arminianos não conheçam o que deu origem ao arminianismo e o que eles defendiam, porque não conhecem. Porque eu quero dizer uma coisa, o simples fato de ler este erro 7 me causa temor, só de ler isso, sabe por quê? E eu vou falar claramente para os irmãos, de todo o coração e com todo amor, isso aqui é uma blasfema
é uma heresia blasfema isso aqui. Isso aqui é uma heresia blasfema, que está negando totalmente a necessidade, o mérito, o amor de Deus e de Cristo em vir nos salvar. Eu vou ler de novo, com temor. Cristo não podia, nem precisava morrer, e não morreu por aqueles a quem Deus amou sobremaneira, e a quem elegeu para a vida eterna, pois os tais não necessitavam da sua morte. Isso é muito herético, irmãos. É colocar o homem acima de Deus. E vamos à refutação do erro 7 para terminarmos. Essa doutrina contradiz o apóstolo Paulo, que declara: o Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, Gálatas 2:20. Semelhantemente, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Romanos 8, 33 e 34. Isto é, por eles. E o Salvador assim nos assegura: dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Dou a minha vida pelas ovelhas. João 10,15. E ainda: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15, 12 e 13. Então o sínodo de Dort, ele foi uma bênção na vida da igreja, e ele deve ser considerado até hoje, e é com gratidão que a igreja guarda esse documento como uma das suas confissões de fé. Tá bom? Na próxima aula, se Deus nos permitir, vamos falar do capítulo 3 e o capítulo 4 da doutrina. Deus abençoe a todos.